A vida é uma tapeçaria complexa, não é? Tecida com fios de destino, escolhas e, para alguns, com os nós apertados de segredos e mentiras. A minha tapeçaria, Amélia, a fiadora que pensava controlar cada cor e cada traço, acabou marcada por uma mancha que eu mesma criei, alimentei e, por décadas, me recusei a ver de outra forma. Eu era casada assim, com José, um homem que, à sua maneira, era a personificação da bondade e da retidão. Ele trabalhava duro, voltava para casa cheirando a suor e campo, com as mãos calejadas, mas sempre um sorriso cansado. Nosso casamento não era de grandes paixões ou declarações fogosas. Era a calmaria do porto seguro, a previsibilidade dos dias iguais. E talvez tenha sido justamente essa calmaria, essa previsibilidade, que abriu uma fresta para a tempestade que estava por vir. Eu me sentia invisível, um móvel antigo na casa, cumprindo o meu papel, mas sem brilho, sem calor. E foi nessa penumbra da rotina que o pastor surgiu. Seu nome era Elias, mas para mim, na época, ele era a própria personificação de uma luz proibida. Ah, Elias! Sua voz era um mel que escorria pelos ouvidos, suavizando as asperezas da alma. No púlpito, ele era um gigante de fé, com sermões que prometiam redenção e paz. Fora dele, seus olhos azuis eram de uma intensidade que parecia ver além da minha fachada de dona de casa recatada. Ele via a Amélia invisível, a Amélia que ansiava por algo mais, por uma emoção, um reconhecimento. Eu o ouvia com uma devoção que ia além da fé. Era uma devoção que beirava a idolatria carnal, um perigoso flerte com o pecado. Nossos olhares se cruzavam com uma frequência inquietante. Após os cultos, nos corredores da igreja, nos pequenos eventos comunitários, começaram as conversas, inicialmente sobre a Bíblia, sobre a comunidade, depois sobre a vida, sobre o vazio que ele, de alguma forma, parecia intuir em mim. Ele era casado também, um homem de Deus, um pilar da comunidade. Isso solventava a transgressão, a doçura perigosa da fruta proibida. Nossos encontros se tornaram furtivos, marcados pela urgência e pela culpa. Eram rápidas trocas de olhares roubados, toques discretos de mãos que incendiavam a pele, sussurros apressados que prometiam mais do que podiam entregar. Cada encontro era uma corrida contra o relógio, um mergulho em um abismo de desejo e remorso. Eu voltava para casa com o cheiro da paixão na pele e o veneno da mentira na alma, justificando cada ato com a desculpa da solidão e de um amor que parecia ter morrido em meu casamento. Mas a vida, essa tecelã implacável, tem seus pontos de virada, seus próprios desígnios. Aquele romance ardente, tão cheio de segredos e sussurros, floresceu em algo que eu jamais pensei, numa gravidez. O choque me atingiu com a força de um trovão em céu limpo. Grávida, meu corpo, que eu acreditava ser um templo de discrição, agora carregava a prova inegável da minha transgressão e a certeza, cortante como um punhal de gelo, que o filho não era de José, não podia ser, era dele, do pastor. O fruto do meu erro, da minha traição, crescia, dia após dia, implacável, dentro de mim. O desespero me consumiu. Como esconderia isso? Como enfrentaria José, a sociedade, o julgamento da minha própria consciência? Os 9 meses de gestação foram um purgatório particular. Eu escondia a barriga com roupas cada vez mais folgadas, com xales e echarpes, mesmo no verão escaldante. Minhas idas à igreja se tornaram uma tortura. Cada olhar dos fiéis parecia penetrar minha alma. Cada pregação sobre pecado e redenção soava como uma condenação pessoal. A barriga crescia, e com ela o peso da minha mentira e da minha culpa. Cada chute, cada movimento daquele ser em formação não era sentido com o êxtase da maternidade, mas com um pavor gélido. Eu olhava para minha barriga e não via um milagre, não via um bebê, via a prova viva do meu pecado, a materialização da minha desgraça, a evidência irrefutável de que eu havia traído a confiança de José e de Deus, e essa visão se transformou em rancor. Um rancor crescente e profundo pela vida que crescia em mim, por ter me colocado naquela situação sem saída, por me expor a um perigo iminente de desgraça. Quando ela nasceu, quando Ana veio ao mundo,
Não houve a explosão de alegria, a euforia que as mães descrevem. Houve um misto de alívio por ter passado por aquele calvário físico e mental e uma repulsa que me envergonhava até de sentir, mas que eu não conseguia controlar. Ela era tão pequena, tão frágil, com aqueles olhos enormes e curiosos, mas para mim ela era a personificação da minha traição, o símbolo vivo da minha vergonha. Cada traço do seu rosto, cada movimento de suas mãozinhas parecia gritar erro, pecado, mentira. E o pior, o que mais me atormentava e selava o meu coração contra ela, ela se parecia com ele, com o pastor, um traço no queixo, a forma do nariz, um pequeno detalhe nos olhos, e eu via a imagem dele nela. Era como se o destino tivesse zombado de mim, criando um espelho constante que refletia a minha culpa e a minha vergonha num ser inocente. Era a marca do pecado gravado em sua carne, e isso me sufocava. Meu marido, José, recebeu-a com uma pureza e um amor que só ele possuía. Ele não desconfiava, nem por um minuto. Seus olhos brilhavam de orgulho ao segurá-la. Ele a aninava com carinho, a chamava de minha princesinha, a luz dos meus olhos, e a cada vez que ele a pegava no colo, que a beijava, que a chamava de minha filha, um nó de culpa se formava na minha garganta, tão apertado que quase me impedia de respirar. Esse nó vinha misturado com um ressentimento ainda maior por aquela criança, Ana, que me prendia a uma vida de segredos, a uma mentira que parecia cada vez mais pesada. Eu a via como o fruto proibido, a mancha indelével em minha vida, o segredo que eu teria que carregar para sempre, um fardo pesado sobre os meus ombros. E por isso, por tudo o que ela representava para mim, eu a odiava. Um ódio silencioso, um veneno que corria em minhas veias, mas que eu guardava às 7 chaves, longe dos olhos inocentes de José e daquela criança que, paradoxalmente, era a minha própria filha. Os anos se seguiram, tecendo uma rotina de aparências e um profundo abismo emocional. O ódio que eu sentia por Ana não diminuía. Pelo contrário, parecia crescer e se solidificar a cada dia, alimentado pelo segredo que eu carregava e pela culpa que me corroía. Eu a tratava com uma frieza gélida, uma distância que eu racionalizava como disciplina, mas que, no fundo, era pura rejeição. Meus outros filhos, os que nasceram antes dela, recebiam um carinho que a ela era negado. Eles ganhavam beijos de boa noite, abraços apertados, palavras de incentivo. Para Ana, havia um tratamento protocolar, as mínimas demonstrações de afeto. Apenas o suficiente para manter a fachada de uma família normal aos olhos de José e da sociedade. Ela era uma criança doce, de uma doçura que me exasperava, porque eu não conseguia compreendê-la. Porque ela continuava a buscar meu afeto, meu olhar, mesmo diante da minha constante esquiva. Ela desenhava corações para mim, trazia flores do jardim, tentava segurar minha mão, e eu me esquivava. Inventava afazeres na cozinha, pedia para ela ir brincar com os irmãos. Desviava o olhar quando ela tentava me abraçar. Cada tentativa de aproximação dela era um lembrete físico da minha traição. E eu a empurrava. Não com as mãos, mas com o meu silêncio, com o meu desinteresse. Era uma violência silenciosa, um abandono emocional que se tornava mais cruel a cada dia. Eu a comparava com meus outros filhos, os frutos legítimos do meu casamento, e via nela a diferença, a mancha, o eco do meu pecado. Era uma crueldade sem limites, eu sei, mas a culpa me cegava, de tal forma que o ressentimento era um veneno que me impedia de ver sua inocência e de sentir qualquer calor por ela. A sociedade, a igreja, a vizinhança, todos viam Ana como a filha caçula e abençoada de José e Amélia. Ninguém desconfiava do meu tormento interno, do turbilhão de emoções contraditórias que me consumia. Eu mantinha a fachada de mãe e esposa perfeita, com uma dedicação exaustiva, enquanto por dentro eu era um furacão de emoções conflitantes.
Medo da descoberta, culpa pelo que fiz a José e o ódio por aquela criança que era a prova viva de tudo. O pastor, Elias, continuava na igreja, uma figura constante e incômoda. De vez em quando ele me lançava um olhar na missa, um olhar que eu não sabia decifrar. Seria a cumplicidade, pena ou apenas a minha imaginação distorcida? Mas cada vez que nossos olhares se cruzavam, um calafrio percorria minha espinha e eu sentia náuseas. Eu fugia dele, da sua presença, apressando-me para sair após o culto, porque ele também era um lembrete vivo e constante do meu erro, um espectro do passado que se recusava a desaparecer. Ana cresceu sobre o manto da minha frieza, uma sombra persistente sobre sua infância. Mesmo assim, ela era uma criança com uma alma bondosa, sempre buscando agradar, sempre com uma palavra carinhosa para José, sempre tentando minha aprovação, meu carinho. Eu a via como uma sombra, a consequência inevitável da minha fraqueza e do meu pecado. Ela era talentosa na escola, inteligente, com uma doçura natural que encantava a todos, menos a mim. Eu nunca a elogiava de verdade, nunca a encorajava com sinceridade. Meu coração estava fechado para ela, selado pelo medo constante de que a verdade viesse à tona e destruísse tudo o que eu havia construído, ou o que restava da minha reputação e da minha família. Eu me convenci de que essa distância era uma forma de proteção para mim e para o segredo, mas na verdade era apenas um escudo para minha própria covardia. Meu marido, José, era o porto seguro de Ana. Ele a amava incondicionalmente, com uma pureza e uma devoção que me doíam a alma. Ele não entendia minha distância, minha frieza com a menina, mas a compensava com o seu próprio amor transbordante. Era ele quem a levava para passear, quem a ensinava a andar de bicicleta, quem a consolava nos pequenos machucados da vida. E isso, de alguma forma, perversa, alimentava ainda mais o meu sentimento por Ana. Ela tinha o amor dele, um amor tão puro e verdadeiro, um amor que eu, a traidora, não merecia, e que ela, o fruto proibido do meu pecado, recebia tão naturalmente. Eu me sentia a única a carregar o fardo esmagador desse segredo e via nela a encarnação desse fardo, o motivo do meu tormento eterno. Eu evitava olhares nos espelhos quando estava perto dela, com um pavor irracional de que algo em seu rosto revelasse a verdade, não só para mim, mas para o mundo inteiro. Aquele traço do pastor que eu via nela era a minha assombração diária. A certeza de que a mentira era visível para todos, mesmo que ninguém a notasse. O peso do segredo era esmagador. Um fardo que eu carregava sozinha, dia e noite. Ele moldou minha vida, transformando-me em uma mulher amarga, incapaz de amar plenamente a própria filha, de sentir a alegria genuína que a maternidade deveria trazer. Eu era prisioneira do meu próprio erro. E Ana, a prisioneira do meu ódio silencioso, vivendo sobre a sombra de uma rejeição que ela não compreendia. Os anos se passaram e o abismo entre nós só aumentava, alimentado por uma mentira que parecia cada vez mais pesada e sufocante, roubando a cor dos meus dias e a paz das minhas noites. O tempo, essa entidade paradoxal, que em algumas vidas cicatriza feridas, na minha, parecia aprofundar as chagas mais antigas. O ressentimento por Ana não apenas persistia, mas se tornara uma parte tão intrínseca de Amélia que eu mal sabia como viver sem ele. Ele se incrustou em minha alma, como um veneno lento que corrói por dentro. Meus outros filhos, embora crescidos, sentiam a sutil, mas inegável diferença no meu tratamento para com Ana. As conversas cessavam quando ela entrava, o tom de voz mudava, as demonstrações de afeto se tornavam mais contidas. Eles trocavam olhares,
mas, em sua inocência, ou talvez por medo de perturbar a paz familiar, nunca ousaram questionar abertamente o porquê de tamanha disparidade. Eu inventava desculpas banais. Ana sempre foi mais independente, ela não precisa tanto de mim. Mas a verdade era uma chaga aberta apenas para mim. José, meu marido, sentia a frieza, a falta de conexão que eu impunha, mas, em sua simplicidade e bondade, atribuía à minha personalidade reservada ou ao peso das responsabilidades da vida. O segredo era uma parede invisível, mas sólida, que me separava de todos, mantendo-me isolada em minha própria ilha de amargura e, principalmente, separada de mim mesma, da mulher que um dia sonhou em ser. Ana, já adulta, uma mulher feita com sua própria vida, seu próprio brilho, continuava com uma persistência quase dolorosa a tentar se aproximar. Ela trazia os netos, meus netos, para casa, tentando me envolver nas alegrias da vida familiar. Tentava me contar sobre seu dia, sobre seus sonhos, mas eu mantinha a distância. Uma barreira impenetrável de frieza e evasão. Ela era sempre prestativa, carinhosa, com um coração puro que eu não merecia, mas cada gesto de afeto dela era como uma faca afiada em meu peito, lembrando-me do amor que eu não conseguia dar, da verdade que eu não podia revelar, da mentira que me consumia. Eu a via não como minha filha, mas como um espelho constante da minha falha moral, da minha traição, da minha hipocrisia, e isso me sufocava, me roubava o ar. Era um lembrete ambulante da minha imperfeição, da minha condenação particular. Meus netos, frutos de Ana, eram um dilema que rasgava meu coração em silêncio. Como amar esses seres inocentes, a pureza e reencarnada, e ao mesmo tempo rejeitar a mãe deles, a fonte da sua existência? Eu me esforçava para ser uma avó carinhosa. Para ele, sim, era capaz de sorrir, de contar histórias, de dar abraços, mas sempre havia uma barreira invisível, uma dificuldade em me entregar por completo a eles, pois eu via os traços do pastor neles também, a semelhança que me atormentava, e isso me causava um desconforto indescritível. A mancha que eu acreditava ter em Ana parecia ter se espalhado, atingindo até a próxima geração, contaminando a alegria que eles deveriam me trazer. Eu me sentia presa em um ciclo vicioso, de culpa e projeção, incapaz de romper as correntes que eu mesma havia forjado. O pastor, Elias, já idoso, morreu alguns anos antes de José. Sua morte não me trouxe luto, nem dor pela partida dele, apenas um estranho e sombrio alívio. Com ele, o último elo vivo, o último vestígio físico do meu segredo parecia se desfazer. Pensei em minha ingenuidade distorcida pela culpa que, com ele, o ódio por Ana talvez diminuísse, que a razão de ser daquele ressentimento se extinguisse, mas ele estava tão enraizado em mim, tão entrelaçado com a minha própria identidade, que não se foi. Era um ódio que se autoalimentava, uma prisão que eu mesma havia construído e cujas chaves eu havia perdido. A ausência dele não trouxe paz, apenas a confirmação de que meu tormento era interno, não externo. José, meu marido, adoeceu gravemente. Foi uma doença longa e dolorosa que o consumiu lentamente. Passei dias e noites ao seu lado, cuidando dele com uma devoção que eu desejava que tivesse sido a de uma vida inteira. Nesses dias, enquanto enxugava seu suor e medicava sua dor, uma culpa imensa e avassaladora me invadiu, mais forte do que nunca. Ele, tão bom, tão leal, havia sido enganado por uma vida inteira. Eu era uma impostora, vivendo uma mentira que ele jamais desconsumiu. E Ana, a filha que ele amava incondicionalmente,
com um amor puro e desprovindo de qualquer julgamento, era a prova viva e constante dessa mentira. Eu desejei, mais do que tudo em minha vida, poder voltar no tempo, desfazer minhas escolhas, gritar a verdade. Mas era tarde demais. As palavras morriam em minha garganta, sufocadas pelo peso dos anos de silêncio e engano. No leito de morte, José, com a voz fraca e os olhos já embaçados pela finitude, me olhou com os olhos mareados de afeto, apertou minha mão trêmula e disse, em um sussurro quase inaudível: Amélia, você foi a melhor esposa que eu poderia ter. E Ana é a luz da nossa vida. Aquelas palavras me rasgaram por dentro, como 1000 facas. A luz da nossa vida, para mim, era o eco mais cruel do meu maior erro, a personificação da minha maior mentira. A inocência em suas palavras, a pureza do seu amor por Ana me esmagavam. A mentira pesou mais do que nunca, tornando-se um bardo insuportável. Eu senti que não era digna do seu amor, nem da sua confiança, nem da vida que ele me proporcionou. Ele se foi, levando consigo a inocência que eu havia destruído e deixando-me sozinha, com o peso esmagador do meu segredo e o meu ódio persistente por Ana, um ódio que se tornou o meu único companheiro fiel. Eu me tornei uma mulher amarga, isolada em minha própria amargura. Mesmo estando rodeada por minha família, por meus filhos e netos, o segredo não me permitia ser livre, ser quem eu realmente era. Eu vivia sob a sombra da minha própria culpa e do rancor por aquela filha que, em minha mente distorcida, era a representação de tudo o que eu odiava em mim mesma, a prova viva das minhas falhas. Não havia paz, apenas uma constante batalha interna. E assim, eu esperava o fim, com a certeza sombria de que a verdade, ou o meu ódio, me acompanharia até o último suspiro, corroendo-me até o pó, sem chance de redenção, ou de um último abraço verdadeiro. Eu estava presa na minha própria teia de mentiras, e a liberdade parecia um sonho inalcançável. A velhice chegou como um peso, com suas dores físicas e mais intensamente com suas reflexões incessantes. Eu, Amélia, me vi encurralada pelas paredes frias do meu próprio ressentimento, construídas tijolo por tijolo ao longo de décadas de negação. Ana, com uma dedicação que me envergonhava e me constrangia, continuava presente em minha vida. Ela me visitava, trazia comida, cuidava de mim com um carinho que eu jamais retribuíra plenamente. Era uma filha dedicada, que eu e minha cegueira jamais mereci. Um dia, era uma tarde de domingo comum. O sol morno de outono entrava pela janela e Ana, com sua doçura habitual, trouxe para casa um álbum de fotos antigas. Era um álbum de família, dos lados de José, seu pai, com imagens amareladas pelo tempo, cheirando a passado e a memórias que eu havia tentado enterrar. Começamos a folhear as páginas, e ela, com seu jeito leve e curioso, perguntava sobre cada pessoa, cada momento. Quem é este, vovó? Onde foi essa festa? Como era o papai quando criança? Minhas respostas eram curtas, evasivas, como sempre, ditas quase no piloto automático. Eu tentava passar rapidamente pelas fotos com medo de que alguma imagem antiga trouxesse à tona alguma lembrança incômoda, alguma ponta do meu segredo. A cada página o tempo parecia se esticar e a minha paciência diminuía, ansiosa para que aquele momento de nostalgia forçada acabasse. Mas Ana insistia, com sua inocência teimosa. Até que chegamos a uma foto, uma imagem em preto e branco, um pouco desbotada, mas nítida o suficiente para congelar meu sangue nas veias. Era José, meu marido, um jovem sorridente com uns 20 e poucos anos, e ao lado dele, em uma pose descontraída, um homem que eu mal conheci, pois ele morrera cedo, antes mesmo de eu me casar com José, seu irmão mais velho, Eduardo. Olhei para a foto, para o rosto daquele meu falecido cunhado,
e um calafrio elétrico percorreu minha espinha, da nuca aos pés. Meu coração, que já batia num ritmo lento pela idade, disparou em meu peito um tambor furioso e inesperado. Era uma semelhança impressionante. Com ele, com o pastor. Aquele mesmo traço no queixo, a forma dos olhos, o jeito de sorrir, um pequeno detalhe nos lábios, e eu, em um instante de pânico, vi a imagem dele, do pastor, ali na foto do irmão de José. Aquele mesmo traço, aquele mesmo olhar que eu via em Ana e que eu tanto adiava por me lembrar da minha traição com o pastor. Não era, e nunca fora, a imagem do pastor. Era a imagem do irmão de José, do cunhado de José, do sangue de José. O mundo inteiro girou. O chão sobre meus pés desapareceu. As décadas de ódio, de ressentimento, de culpa, desabaram sobre mim como um castelo de areia colossal, que com um sopro virou pó. Eu olhei para Ana ali do meu lado, com os olhos assustados, idênticos aos do irmão de José, meu marido. Todo o tempo, por uma vida inteira. O que eu odiava nela, o que eu atribuía a meu erro, a minha traição com o pastor, não era a imagem de Elias, era a imagem da família de José, a imagem da verdade. Aquele fruto proibido que eu tanto odiei, que eu tanto rejeitei, era na verdade o fruto legítimo do meu casamento. Minha traição com o pastor nunca tinha gerado filhos, apenas minha culpa. E essa culpa, essa cegueira autoimposta, me mantinha prisioneira por uma vida inteira, impedindo-me de ver a verdade que estava bem na minha frente, na forma da minha própria filha. A ironia era cruel, a dor insuportável. Caí no choro. Não um choro de raiva, nem de frustração, mas de um arrependimento profundo, de uma dor lancinante por uma vida inteira de amor negado, de carinho jamais retribuído. As lágrimas rolavam quentes e copiosas pelo meu rosto enrugado, lavando décadas de amargura. Olhei para Ana, que me observava assustada, sem entender a causa da minha súbita e violenta crise. Minha filha, me perdoe, eu balbuciei, com a voz embargada, quase incompreensível entre os soluços. Eu fui cega pelo meu próprio medo, pela minha própria culpa. Ela não entendia, não naquele momento, mas me abraçou, um abraço que eu rejeitei por décadas, um calor que eu me neguei a mim mesma, mas que agora me envolvia como um manto de perdão, um bálsamo para minha alma. O fruto proibido, afinal, não era ela, era o ódio que eu alimentei, a mentira que eu criei em minha própria mente. E a verdade, a verdade, embora devastadoramente tardia, finalmente me libertou da minha própria prisão, me dando talvez uma última chance de amar a minha filha, a minha verdadeira filha, Amélia, como ela sempre mereceu. A revelação foi um terremoto em minha alma, sacudindo os alicerces de uma vida inteira construída sobre uma base falsa. Os dias seguintes ao choque da descoberta foram um borrão de dor lancinante e uma clareza brutal. A dor de ter desperdiçado tanto tempo, tanto amor, de ter ferido o ser mais inocente por uma ilusão cruel. A clareza de ver a verdade que esteve ali, gritando em silêncio nos traços de minha filha por toda uma vida e que eu, em minha cegueira autoimposta, me recusei a reconhecer. Ana, com sua paciência infinita e uma bondade quase divina, ouviu minha confissão em detalhes, meu desabafo desordenado e choroso. Ela não compreendia completamente a magnitude do meu engano nem a profundidade do meu tormento. Mas via a minha dor genuína, o arrependimento em meus olhos. E, com uma nobreza que eu jamais mereci, ela me perdoou. O perdão dela foi como um bálsamo sagrado para as feridas abertas de uma vida inteira, um alívio que pensei que jamais sentiria. A partir daquele dia, comecei a viver uma nova vida. Não uma vida sem arrependimentos, porque esses me acompanhariam para sempre, como sombras silenciosas do tempo perdido. Mas uma vida com a verdade, com a alma finalmente desacorrentada. Passei a ver Ana não como fruto de um erro, de um pecado que me assombrava, mas como a minha filha, legítima, amada e uma parte inseparável e preciosa de mim.
Cada traço que antes me lembrava o pastor, que me causava repulsa e dor, agora se transformava na imagem de José, do seu irmão Eduardo, e de uma ligação de sangue com um homem que foi meu marido e que a amou com tanta pureza. Era como se uma névoa densa tivesse se dissipado, revelando a beleza de uma paisagem que sempre esteve lá, mas que eu nunca pude enxergar. Meus netos, antes vistos com uma barreira invisível de culpa, agora eram uma fonte de alegria pura e transbordante. Pude abraçá-los sem hesitação, sem a sombra de uma mentira, desfrutando de sua inocência e de seu amor incondicional. Dediquei meus últimos anos a tentar compensar o tempo perdido, a construir memórias verdadeiras com Ana e com toda a minha família. Pequenos gestos de carinho, antes tão difíceis, tornaram-se naturais. Conversas longas sobre o passado, mas agora o passado verdadeiro, sem distorções, preenchiam as tardes. Risadas que antes eram raras e forçadas, agora ecoavam livremente pelos cômodos da casa, um som doce e redentor. Ainda me pergunto, em meus momentos de quietude, como pude ser enganada pela minha própria mente, pela minha própria culpa? Como pude confundir a imagem de um homem com a de outro, legando a verdade tão óbvia que estava ali, nos olhos de minha própria filha a cada dia de sua vida? A resposta é complexa e multifacetada. O medo do julgamento, o peso sufocante do pecado percebido, a necessidade desesperada de esconder a todo custo, tudo isso se combinou para criar uma névoa tão densa, uma prisão mental tão intrincada, que distorceu completamente a realidade para mim. Eu estava tão focada em odiar o fruto proibido, na minha projeção do erro, que não via a bênção que ela realmente era, o amor genuíno que me era oferecido. Hoje, ao olhar no espelho, a imagem que me é devolvida não é mais a da mulher amargurada e presa a um segredo que a consumiu. Vejo uma mulher velha, sim, marcada pelo tempo e pelas cicatrizes profundas da vida e de seus próprios erros, mas com os olhos finalmente livres, a alma leve e em paz. A verdade, por mais dolorosa que tenha sido sua revelação tardia, me libertou. E essa liberdade é a mais doce de todas as conquistas, um bálsamo para as feridas abertas de uma vida inteira. Um alívio que pensei que jamais sentiria. Se há uma lição que aprendi com a minha própria e trágica história, é esta: o maior inimigo nem sempre está fora de nós, nas circunstâncias ou nas pessoas. Às vezes ele mora dentro da nossa própria mente, alimentado por medos e culpas que distorcem a realidade, cegando-nos para a verdade e para o amor que eu tinha. A verdade, mesmo que tardia, mesmo que dolorosa, sempre liberta. E o amor, o amor verdadeiro, quando finalmente reconhecido e abraçado, tem o poder de curar até as feridas mais profundas da alma. Meu recado para o mundo, para todos que possam me ouvir, é: não deixe o medo cegar você para a verdade, que está bem aí na sua frente. Ela pode estar disfarçada, escondida atrás de suas próprias projeções, de seus próprios preconceitos internos, mas ela está lá, esperando o momento certo para te libertar, para te dar a paz que você tanto anseia. Ana, minha Ana, ela é meu milagre tardio, a minha redenção final. Eu perdi décadas preciosas da sua vida, do seu crescimento, da sua alegria, é verdade. Um tempo que eu jamais poderei recuperar. Mas os anos que me restam, os poucos suspiros que ainda me são concedidos, eu os dedicarei a amá-la, a honrá-la, a celebrar a filha que eu sempre tive, mas que só agora, na sabedoria agridoce da velhice, aprendi a ver e acolher em meu coração. E assim, com a alma finalmente em paz, Dona Amélia, que odiou sem motivo, encontra a luz no final da jornada, nos olhos da filha que sempre foi o seu maior presente. Seu reflexo mais puro e sua maior bênção,